Então, hoje a gente vai ver aí a análise da PNAD contínua, que é uma das principais pesquisas é, para analisar mercado de trabalho. E eu vou fazer isso de novo, né, usando lá o Sidra e BGE, né, que é aquela base de dados que a gente aprendeu, né, a usar ontem. Espero aí que vocês estejam craques, né, já para analisar lá os dados do Sidra e BGE. E a ideia é que hoje a gente faça uma análise da PNAD, né? Tem um planozinho de voo aí, que vocês já devem estar vendo minha tela, que a gente vai analisar aqui, vai seguir nesse cronogramazinho, e à medida que a gente for avançando, eu também vou discutir aqui com vocês algumas questões, né, de análise conjuntura, alguns problemas aí que a gente enfrenta na análise conjuntura, e vamos tocando a vida aqui, né? A ideia do workshop é dar aí condições para vocês fazerem lá a coleta, o tratamento e a apresentação de dados macroeconômicos. Bom, então, enquanto a galera vai entrando aí, eu deixei uma lista 1, né? Que é uma lista lá do nosso curso de análise conjuntura. E essa lista aqui é o seguinte, a ideia aqui dela era analisar lá a produção industrial, né? Produção industrial geral, o índice geral, né, com esse ajuste sazonal, e eu pedia, bom, primeiro para pegar lá os números índices da produção industrial e depois criar variações, né, variação marginal, né, variação interanual e acumulada lá em 12 meses. E a partir dessas variações e dos números índices, vocês poderiam criar gráficos, né? Gerar gráficos aí tanto dos números índices e das suas métricas de crescimento, tá? Então, bom, para quem conseguiu fazer, a gente vai dar uma ideia de gabarito aqui. É óbvio que dá para fazer de diversas formas, né? Esse tipo de questão, mas eu vou deixar aí uma opção de gabarito, que é de um aluno nosso aqui, o Daniel Ribeiro, dos alunos que se destacaram aí em uma das turmas, né? Não é a última turma, uma das últimas turmas que a gente fez aqui para esse curso. E aí ele fez dessa forma, eu vou deixar como gabarito, então, dessa lista, tá? E quem está cadastrado lá, né, de novo, cadastre, para quem ainda não está cadastrado lá na nossa lista, né? Cadastrem-se aí, eu coloquei o link aí no chat, né? Tá fixado aí, né, como mensagem, né? E aí vocês se cadastram nessa lista que a gente vai mandar ao final dessa aula aí, ou durante a aula, não sei, esse gabarito da lista, tá? Mas aqui é basicamente fazer o que eu fiz lá na aula de ontem, né, para o PIB, né? Talvez a dificuldade aqui dessa lista fosse achar lá os dados da produção industrial, né? Dentro do Sidra. Mas aí é só ir lá no Sidra, vou botar aqui para vocês verem. Vai lá no Sidra e vir aqui em PIM-PF. E aqui naquele quadradinho, né, naquela janelinha, você tem aí diversas tabelas, né? Você pode pegar lá o número índice da produção industrial, tá? Beleza? Então era basicamente isso. Aí no gabarito, né, vai ficar mais claro como fazer isso, tá? Beleza? Então, enquanto a galera tá chegando, o pessoal tá um pouco atrasado, a gente vai começando aqui, né? Vai começando o nosso segundo dia, né?
do nosso curso, nosso workshop aqui de análise de conjuntura, tá? Bom, qual é a ideia hoje aqui, pessoal? Já estamos aí com 9 minutos de live, né? Vamos começar aqui então. Falei do gabarito, vai ser enviado então aí para vocês na lista. Essa aí era basicamente aqui o meu primeiro slide, né? E aí, bom, ontem a gente falou um pouco sobre nível de atividade, né? Expliquei para vocês como coletar lá os dados do PIB, né, a partir do Sidra e IBGE. Então, hoje a gente vai aqui, basicamente, na aula de hoje, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, né, através lá da PNAD contínua. A PNAD contínua aí é uma das principais pesquisas, né, que a gente tem no Brasil para mercado de trabalho. E aí a ideia, né, é que essa pesquisa hoje, na minha visão, ela representa a principal pesquisa para mercado de trabalho e é algo que é muito pouco visto ou mal visto, né, em cursos básicos lá de macroeconomia, né? Então, a ideia é que a gente veja aqui um pouco, né, sobre essa pesquisa e faça aí uma análise dos dados dela através do R, de novo lá a partir do Sidra IBGE, beleza? Bom, ela é voltada justamente para quem quer fazer uma análise aí, né, de mercado de trabalho, né? Então, a gente vai se basear nessa pesquisa para fazer análise de mercado de trabalho. E, bom, antes de mais nada, né, antes de falar aqui, entrar no RStudio, a gente brincar um pouco com os dados lá da PNAD, vamos fazer aqui um overview dessa pesquisa, né? O que é a PNAD? No conceito lá, nas palavras do próprio IBGE, né, a PNAD contínua, ela basicamente visa acompanhar o quê? Flutuações trimestrais, né, e a evolução no curto, médio e longo prazo da força de trabalho, né? Ela está interessada basicamente em questões de trabalho e tem outras informações também bastante relevantes para visualizar aí o quão desenvolvido socio e economicamente o Brasil está indo, tá? Então a PNAD ela cumpre aí esse objetivo. Ela foi implementada lá em outubro de 2011, né, pela primeira vez, passou ali por um processo experimental e desde janeiro de 2012, né, ela vem sendo aí divulgada de maneira definitiva para todo o território nacional, tá? Então ela inclui aí um conjunto bastante amplo, né, de municípios, de modo que hoje é um recorte bastante fidedigno do que está acontecendo, principalmente com o mercado de trabalho, tá? A gente já fez aqui algumas lives, né, no passado, falando sobre a PNAD, falando sobre CAGED, falando sobre a relação entre PNAD e CAGED. Fiz, inclusive, um exercício, né, entre as duas séries que mostra que, de fato, a PNAD hoje é mais representativa do que o CAGED para diagnosticar, né, o mercado de trabalho brasileiro. Bom, um ponto importante que eu queria chamar a atenção aqui é sobre a periodicidade da pesquisa, né? Se vocês abrem lá o site do IBGE, vocês vão ver que tem vários recortes, né? Tem um recorte mensal e tem alguns indicadores que são mensalmente, né, divulgados, que é basicamente o que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Tem um recorte trimestral, que a gente também, eu vou dar um overview aqui sobre ela, que aí inclui outros indicadores relacionados à força de trabalho, principalmente sobre a utilização ou subutilização dessa força de trabalho. E a gente tem outras PNADs, né, que são divulgadas anualmente ou de forma variável, né? Por exemplo, recentemente, no ano passado, o IBGE criou lá a PNAD Covid, né, para analisar dados relacionados à condição de saúde e de renda da população por causa, né, da pandemia. Então, é uma pesquisa aí, além de ser uma pesquisa tradicional, clássica,
para avaliar mercado de trabalho, ela também tem alguns recortes para um tema específico, como foi o caso lá da PNAD Covid. Tá bom? Bom, esses indicadores mensais, né, que geralmente aí o Jornal Nacional divulga, a Bandeirante divulga, etc., eles coletam informações dos últimos 3 meses. Né? Então, pega lá 3 meses consecutivos, o que a gente chama aí de trimestres móveis. Por quê? Porque ele vai repetir informação de 2 meses e adicionar o quê? Adicionar o último mês como sendo lá uma informação nova, né? Vamos dizer assim. Então, esse trimestre móvel que está mensalizado, né? Ele, na verdade, contém informação de apenas um mês. Os outros 2 meses são repetições, tá? Então, quando vocês olham lá para aquela PNAD contínua mensal, que é o que a gente vai ver hoje, tem que ter em conta, né? Tem que levar em conta que aquilo ali não é a situação do mês, mas sim a situação do trimestre móvel que finaliza num determinado mês, tá? É importante chamar atenção para isso, tá bom? Bom, então como é que você analisaria, né, uma situação lá do mercado de trabalho? E no nosso curso de análise de conjuntura, o que eu vou fazer? Né? Basicamente, a gente vai trabalhar, né, para chegar num dashboard como esse daqui que eu vou mostrar para vocês. A gente vai passar por todo aquele processo, né, de coleta e tratamento de dados, né? E a partir dessa coleta e desse tratamento de dados, a gente vai fazer o quê? A gente vai construir monitores, né, para o mercado de trabalho e também dashboards como esse daqui que eu estou mostrando para vocês agora. Esse daí é um dash que a gente ainda está numa versão beta, né? A gente vai construir lá na seção sobre mercado de trabalho, né, do curso, da versão 5.0 do curso de análise de conjuntura, e ele traz aqui basicamente informações sobre a PNAD, né, a PNAD contínua mensal, que é essa que eu vou apresentar hoje para vocês, e o CAGED, né, o novo CAGED. Para quem acompanha o mercado de trabalho, sabe que houve uma mudança, né, no CAGED, lá em janeiro de 2020, e ele passou a ter como base o E-Social. Né? Isso aí gerou uma quebra na série em relação ao CAGED, como a gente conhecia até 2019. Mas aí, para construir esse dash aqui, a gente tem que fazer várias outras coisas antes. Primeiro, saber o que é a PNAD, saber o que é o CAGED, saber outras bases de mercado de trabalho, trabalhar essas bases na parte de coleta e tratamento dos dados, aprender um pouco de Shine, a filosofia do pacote Shine, para chegar na produção de um dash como esse aqui. Basicamente é isso que nós vamos ver lá na versão 5.0 do nosso curso. Beleza? Falem aí se vocês já tiveram contato, né, com a PNAD, se é muito sofrido lidar lá com a PNAD contínua, quais foram as dificuldades que vocês tiveram. Eu vou mostrar aqui como que eu faço para analisar a PNAD. E aí, já dando um spoilerzinho aqui, né, ao mesmo tempo que eu vou coletar os dados lá da PNAD, eu também vou fazer aqui uma aula, né, sobre mercado de trabalho, né? Então, a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Bom, para começar, então, a gente vai carregar aqui alguns pacotes, né? Como de praxe. Já abri aqui uma seção lá no RStudio, né? Já abri também, inclusive, um scriptzinho aqui. Então, vou carregar aqui os pacotes que eu vou usar. Tidyverse é o basicão, né? O dia a dia. Vamos usar o Sidra R, né? Que é para pegar os dados lá do Sidra. Vamos usar o Zoom. Também é um pacote importante. O Scales. O Time TK. O Cani TR. Vamos usar o Season, que é para dessazonalizar os dados. E o FPP3 aqui, que é um conjunto, né,
é um conjunto na verdade, de outros pacotes, para não carregar todos esses pacotes lá do Tidyverse, né? Eu carrego o FPP3 aqui, apesar de não usar diretamente ele, tá? Bom, uma vez que a gente carregue aí os dados, desculpa, vamos fazer aqui a coleta dos dados. Né? O primeiro dado que eu gosto de analisar quando eu estou dando aula de PNAD é o dado da população. Né? Quem veio aí na aula de hoje já sabe exatamente como que a gente pega esse argumento aqui, né? Mas eu vou falar aqui de novo, mais uma vez, como que a gente pega lá aquele argumento. Aqui eu vou já direto na tabela, é a tabela 6022. Eu quero pegar o dado da população, né? População agregada. Então, você está aqui, população, setar todas as informações, venho aqui e pego o meu argumento. Né? Volto lá para o RStudio, boto aqui. E aqui, bom, eu já dou Ctrl Enter, né? Para quem estava aí ontem já sabe mais ou menos como é que vai ser aqui esse data frame, né? E ele é desse tipo aqui. A gente quer basicamente a informação sobre o trimestre móvel, né? E a gente também quer a informação sobre o valor. Né? E, de novo, né? A gente vai fazer o pipe, né? Date, parse date, vou pegar lá trimestre móvel, código, que está lá no formato mês, né? Está no formato mês e ano, né? E aí vou passar aqui ele e vou criar uma nova coluna lá de data, né? Por fim, eu seleciono, dou um select aqui, date e o valor, e transformo isso aqui num tipo. O Enter, deu um probleminha aqui. Date, tá. Aqui eu fechei, não era para fechar. E aqui, Ctrl Enter. Beleza. Então, se vocês virem aqui, ó, a população, a gente vê lá os últimos dados, né, da população. Na verdade, aqui os primeiros dados da população. Para ver os últimos, né, tem que vir aqui em Tail, né? E lá em fevereiro de 2021, a gente tinha 211 milhões de pessoas. Quase 212, né, milhões de pessoas no Brasil. Tá? Então, esse aí é o valor absoluto, né, de gente no Brasil. Se vocês quiserem, né, pode fazer um gráfico aqui para ver como que se dá, né, o crescimento da população ao longo do tempo. Né? Então, bota aqui um X. Né? Gráfico de linha mesmo. Você vê que ele cresce aqui, né? Basicamente de forma positiva e linear ao longo do tempo. Beleza? Então, esse aí é o primeira informação, né, que a gente coleta lá do Sidra e IBGE. É o quê? É a população, né? Para organizar os dados de mercado de trabalho, a gente precisa de outras, né? De outras variáveis, né? Quais são essas outras variáveis, né? Basicamente, a gente vai querer organizar os dados aqui entre o que eu chamo lá de população e idade ativa, né? As pessoas que estão em condições de trabalhar, as pessoas que, dentro da idade ativa, se dividem em pessoas economicamente ativas e as pessoas que não são economicamente ativas.
a gente chama de PNEA, né? E dentro da PEA, que é a população economicamente ativa, a gente tem as pessoas ocupadas, que estão trabalhando, e as pessoas desocupadas, que estão procurando emprego. Tá? A medida lá de pessoas desocupadas sobre a PEA, né, é o que a gente chama de taxa de desemprego. Tá? Então, vamos organizar todos esses conceitos usando um códigozinho aqui. Vou criar aqui um vetor de nomes, né? Date, PNEA, PEA, desocupada. E aí a gente vai aqui pegar lá a tabela 6318, tá? Que faz o quê? Faz referência à condição em relação à força de trabalho, tá? A gente vai lá de novo, né, com o Sidra. Como eu já mostrei várias vezes esse processo, né? Não vou mostrar novamente. Eu vou pegar aqui e abrir o meu script da aula de hoje. E várias vezes como ir lá no site do Sidra e pegar esse código, né? Eu basicamente vou pegar ele aqui. Abre aspas, né? E coloca esse código. Tiveram algumas pessoas que usaram o nosso suporte lá, né? Para esse código aqui, é importante olhar. Aqui eu já estava até errando. Você tem que colocar API, né? Igual o código aqui entre aspas, tá vendo? E aqui tem que sempre ter uma barrinha antes do T, senão vai dar erro, tá? Bom, fazendo isso, a gente faz lá de novo, né? Cria lá aquela coluna de data, vou roubar aqui também, de cima, para não ter que fazer de novo. Basicamente passar lá aquele trimestre, aquela coluna trimestre móvel, né? Que está no formato ano-mês, né? E passar ele como uma condição de data. E aí vem um negócio legal agora, sobre esse data frame resultante, a gente vai pegar aqui basicamente três colunas. A gente vai pegar a coluna date, vai pegar a coluna condição em relação à força. Deixa eu ver se ainda é essa daqui, para não ver se eu estou falando bobagem. Condição em relação à força de trabalho e condição de ocupação. É essa coluna que eu quero, a coluna lá de dados que eu criei, e a coluna do valor, que é justamente onde estão os valores. Tá? Beleza, condição em relação à força de trabalho e condição de ocupação. Vou aumentar aqui para vocês verem. E também vamos pegar o valor, né? Beleza, vou fazer só até aqui, que a gente vai fazer uma outra coisa também interessante. Dá um view aqui de novo, ó. A gente reduziu então aquele data frame grandão, né? Para um data frame como esse daqui, ou um table, né? Depende aí do gosto. A gente tem um problema aqui, ó, porque se vocês repararem, a data aqui está sendo repetida, tá vendo? Por quê? Porque a condição aqui em relação à força de trabalho e condição de ocupação, ela tem várias características. Tem o total, né? Força de trabalho ocupada, força de trabalho desocupada, fora da força de trabalho. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar isso aqui em relação ao valor e meio que criar uma outra coluna aqui. Fora, para quê? Para isso aqui ficar organizado. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso usando uma funçãozinha aqui do deployr
chamada spread. É que a gente vai pegar lá essa coluna, né, condição em relação à força de trabalho, para não ter que repetir ela, e a coluna valor. Tá? Então, vou dar um spread aqui. E agora eu vou dar um outro view. E agora, beleza. Cada linha aqui, no caso, né, é o que? Ela é um mês, lembrando, né, que é um mês em relação ao trimestre móvel, né? Então, tem lá, fora da força de trabalho, força de trabalho, força de trabalho desocupada, ocupada e o total. Tá? Então, a gente conseguiu o quê? Organizar nossa data frame. Beleza? Bom, aqui, vamos então usar aqui a função callNames, né? Fazer um gato aqui, né? Para nomear colunas com o nome mais agradável. Tá? Então, estamos usando lá aquela callName e fica desse jeito. Então, eu tenho aqui a pinéia, tenho a péia, desocupada, ocupada e a pia. Beleza? Se a gente der aqui um tail, né? A gente vê lá, ó, aqui em fevereiro de 2021, o trimestre móvel terminado em fevereiro, a pinéia era de 76 milhões, a péia era de 100 milhões, a população desocupada estava em 14,4 milhões, isso aqui é o que gera lá a taxa de desemprego, né? A população ocupada estava em 85 milhões e a PIA, a população em idade ativa, estava lá em 176 milhões. Tá? Bom, agora o que eu faço? Eu pego lá aquela outra informação lá da população e junto com esse data frame que eu criei aqui. Como é que a gente faz isso? Vou chamar de agregado PNAD. Vou usar aquela função que eu usei ontem, a inner join. Tá? População, condição, by o que? Date. E já organizando aqui, eu vou renomear, chamar de população o valor que está lá, né? E aí vamos criar algumas coisas aqui também. Mutate, a função mutate, vamos criar aqui inativos, população menos pia. Vamos criar aqui o desemprego. Desemprego é o que, pessoal? É desocupada sobre a PEA. E a participação, taxa de participação, que é o que? É a PEA sobre a PIA. Isso tudo vezes 100. Beleza? Como eu tenho toque, eu gosto de organizar aqui as coisas. Né? Então, boto date, população, inativo. Dá para fazer isso aqui de outro jeito, tá? Mas eu estou colocando dessa forma aqui para explicar para vocês, né? E vocês estão ouvindo? Parece que está tendo jogo agora, né? Tá uma gritaria aqui embaixo. Eu moro numa rua que não é muito tranquila. Então, geralmente tem esse tumulto aí. Mas se vocês estiverem ouvindo, eu peço desculpas. Bom, então isso aí, bom, ele está mostrando só uma parte, né? Vamos dar um view aqui. Mas, e aí a gente tem o que? A gente tem a população. Da população, a gente tira os inativos, né? Que são idosos e crianças, né? Abaixo de 14 anos. Aí, com isso, a gente tem a PIA, população e idade ativa, né? 14 anos para cima. A gente tem a PNEA, população não economicamente ativa, que por algum motivo não é considerada economicamente ativa. Existem algumas características. Tem a PEA, população economicamente ativa, e a PEA ela se divide em população ocupada,
população desocupada, tá? Então isso aqui dá um retrato do que é mercado de trabalho em termos o quê? Agregados. Então, da população, que ela está lá em 211 milhões, 900 e pouco, quase 212 milhões de pessoas, a gente tem 35 milhões de pessoas inativas. E temos 176 milhões de pessoas dentro da PIA, população em idade ativa. Tá? E quem é desocupado, né? O percentual desocupado, que é o mais preocupante, né? É o que? É 14 milhões e 423 mil pessoas. Que, em relação à PEA, né, que é o tal da taxa de desemprego, hoje está em 14,4%, vai. 14,4% da PEA é considerada desempregada. Tá? Então, esses são os números, o quê? Os números agregados, né? Da nossa... do nosso mercado de trabalho. Beleza? A gente pode ver isso aqui, obviamente, né? Vamos dar uma visualizada. Visualizar os dados. A gente tem aqui um agregado PNAD. Sobre esse agregado PNAD, eu quero fazer aquele empilhamento, né? Getter, variável valor menos a data. Eu também quero filtrar aqui, ó, usando a função filter. Vamos colocar aqui, ó, só o desemprego e a participação. Quero mostrar para vocês a cara, né, do desemprego e da taxa de participação. Taxa de participação é o quê? Quem é que lembra aí? Acabei de falar. X-date, Y valor, color igual a variável. E a gente cria aqui um gráfico de linha, já online. Usa aquela função FaceTrap que eu mostrei ontem. Variável scales free. Tiro aqui o legend. Legend position igual a none. Essa aí é a carinha. É a carinha do desemprego e da taxa de participação. A taxa de desemprego, pessoal, aqui a PNAD, como eu falei, ela começou lá em 2012, né? Então ela ainda é uma pesquisa bastante nova, né? Vamos dizer assim. Então ela está captando todo esse movimento de deterioração no mercado de trabalho que a gente está sentindo aí mais ou menos desde 2015, né? Ela tem uma sazonalidade, que eu já vou mostrar daqui a pouco, mas ela tem um salto aqui, ó, em 2015 para frente, até 2017. E ela cai lentamente, dada a sazonalidade, e depois dá outro salto em 2020 por conta da pandemia. Tá? A taxa de participação, que é o que? Que é o que a gente viu lá, né? Por construção. A gente construiu aqui a taxa de participação, que é o quanto da PEA está na PIA, né? PEA sobre PIA. Então, é uma taxa percentual. Você vê aqui que ela teve uma queda muito forte na pandemia. Ela estava ali em torno de próximo de 60%, ela se reduziu muito. Né? Por quê? As pessoas não estavam conseguindo trabalhar, né? Ou tinham que ficar em casa obrigada, ou não tinham emprego. Né? Então, a taxa de participação teve uma queda brusca. Né? Isso aqui é um inferno, né, para quem quer fazer modelo. Tá? Beleza, pessoal? Já vou responder as perguntas de vocês, né? Deixem as perguntas sobre o que a gente está vendo aqui na aula de hoje. Isso aqui é uma análise que eu gosto muito de fazer. Por quê? Porque ela mostra, né? Ela mostra exatamente esses dados agregados, né, que a gente tanto fala. Lá no nosso curso de análise de conjuntura, por exemplo, eu vou abrir a população ocupada, né, e vou ver lá o cara que é conta própria, o cara que é empregador, o cara que é empregado do setor privado, e a gente vai ver cada uma dessas classes, né, ver o comportamento delas, né.
Aqui eu estou dando o quê? Só os dados agregados para vocês terem uma ideia, né, do que é uma análise do mercado de trabalho em termos agregados, tá? A gente pode aproveitar e ver as outras, né? Ver as outras variáveis que estão na nossa base aqui. Por exemplo, vamos selecionar aqui, dar um select, né? Então não quero mais ver, também não quero ver a participação, também não quero ver a população. Então tiro aqui, dou um menos, né? E faço aqui de novo aquele getter, variável date. O resto é igual. Eu vou colar aqui. Foi o que eu já mostrei ali em cima. Bom, fazendo isso, a gente tem um gráfico como esse. Ó. Esse gráfico aqui, ele mostra então a desocupação, né? Os desocupados, mostra os inativos, né? Mostra a população ocupada, né? Puxa aqui em 2020 também. Aquela queda da PEA que a gente viu, né? A gente viu na participação, mas aqui é a queda da PEA. E a PIA se manteve aqui razoavelmente constante. Né? Constante que eu digo a tendência dela, né? Não constante em termos absolutos. Mas ela é uma função crescente, né? Então ela se manteve aqui no ritmo dela. E a pinéia aqui que teve um salto, né? As pessoas basicamente saíram da PEA para a pinéia, né? Então a gente teve aí essa troca, né? De PEA por pinéia. Pinéia é população não economicamente ativa, por algum motivo não está na PEA. Tem um termo, tá, para isso, né? Termo técnico para isso, que seriam os desalentados, né? Pessoas que desistiram de procurar emprego. Para quem conhece, né, pesquisa no mercado de trabalho, sabe que lá a pessoa é considerada desempregada se ela está procurando emprego. Né? A pessoa não precisa estar empregada com carteira assinada para ser considerada desempregada. Tanto é que existem empregados sem carteira, né? Então, a pessoa, para estar desempregada, basta que ela esteja procurando emprego. Se ela não está procurando emprego, ela não está desempregada, mesmo que ela não tenha emprego. Tá? Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente consegue ver o quê? Ver essas grandes medidas aí, né, da PNAD contínua. Beleza? Chegamos até aqui, então. Vamos dar uma resumida, vamos dar uma olhada aí no chat, né? O que vocês falaram aqui até agora. Bom, Bruno Santana, Thiago Barreira, eu trabalho com microdados da PNAD usando o Stata, quero migrar por R. Uma boa decisão, Thiago, que bom que você veio para o lado bom da força. Bruno Santana, achei que fosse exponencial. Não, senão, né, o Brasil não está nessa vibe aí há muito tempo. Se é que já esteve, né? Não sei se já esteve. E o Porva, teria como eu ver a população na maior escala possível, setor censitário? Bom, tem os censos, né? Os censos lá do IBGE, não sei se é isso que você está querendo falar, né? Dê mais detalhes aí. Daniel, percebo que você usa o igual no lugar da setinha. Por quê? Aqui, cara, o correto, né? Tem muita gente pedante o suficiente, Daniel, para achar que essa setinha aí é o jeito correto de criar objetos. Mas eu uso muito outras linguagens aqui também, né? como Python e outras, e acabei usando igual, tomei como padrão usar o igual aqui. Mas, de fato, tem gente dentro da comunidade do R que acha que o igual aí não é a forma mais correta para criar objetos. Mas eu adotei esse critério aqui, beleza? Renan, desalentados, como investigar nos dados da PNAD. Foi o que eu falei, Renan. É aquela galera lá que saiu da PEA, né? No caso aqui, está na PNEA, tá? Bill Pérez, você tem um erro na função mutate. Você parou na segunda linha do código da erro no mutate. Tenta colocar o deploy R antes, né? Porque ele é uma função, não sei se está tendo problema por causa disso, né? Foi o comentário do Pedro aí embaixo. Bruno Santana, ele já tem amostra suficiente para fazer previsão?
Cara, não, né? Se a gente fosse, se a gente fosse trabalhar no mundo ideal, né? A gente precisaria aí de mais observações para gerar modelos com alguma acurácia, fazer a divisão entre amostras de treino e teste, por aí vai. Mas é o país que a gente vive. Tem algumas formas de contornar isso, né? Eu, por exemplo, eu faço aqui uma ampliação da PNAD através da PME, aquela antiga, né, pesquisa mensal de emprego, eu amplio ela para um horizonte maior, tá? É a técnica que eu uso para conseguir aí uma amostra maior e aí conseguir uns modelos um pouco melhorzinhos, tá? Beleza? Pedro, a sintaxe do E é realmente muito intuitiva. Concordo, Pedrão. Bom, vamos lá, galera. Então, até aqui, o que a gente viu? Né? A gente viu aí como coletar, né, dados lá agregados da PNAD diretamente do Sidra, né? Do Sidra IBGE. Vocês viram aí quão intuitivo é, né? Essa coleta dos dados via Sidra IBGE. Muito mais simples do que baixar um CSV, jogar lá para o Stata, para o Reviews, depois fazer uma apresentação em PowerPoint. Tem nada disso aqui. É um trabalho sério, um trabalho correto, tá? E aí, dentro dessa coleta, eu já fui explicando aqui algumas coisas de mercado de trabalho, né? Alguns conceitos aí sobre mercado de trabalho, tá? E a gente visualizou aqui os dados de mercado de trabalho, tá? Uma coisa que eu sempre chamo a atenção, né? Esse tipo de conhecimento, né? Infelizmente, não é passado na maioria das graduações ou mesmo em especializações, né? Em geral, as pessoas aprendem esse tipo de coisa aqui fazendo, né? Ou no estágio, ou no emprego propriamente dito, enfim. Existem alguns lugares em que as pessoas aí aprendem esse tipo de coisa, mas infelizmente é no braço, como foi para mim, né? Eu tive que aprender essas coisas que eu estou ensinando aqui para vocês, né? Como é que coleta um dado numa base de dados? Como é que você consegue aí uma base de dados? E por aí vai, tá? A gente tem esse tipo de coisa, né? Como que aprende, né? Coletar um dado, tratar o dado, o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Por exemplo, ontem a gente criou as tais variações marginais, interanuais, acumuladas em 12 meses, por aí vai. A gente não aprende isso na graduação. Hoje a gente vai ver problema aqui de sazonalidade. Isso é visto? Difícil. Isso sempre me irritou bastante, né? Irrita vocês? Vocês têm esses mesmos problemas, né? Falem aí no chat. E eu ainda tenho um agravante, né? Antes de entrar na faculdade de economia, fazer mestrado, etc., eu era técnico de telecomunicações, fiz escola técnica. E o cabeça do técnico é uma cabeça de quem quer o quê? Resolver problema, né? Num país como o Brasil, cheio de problema para resolver, eu não entendia como é que as pessoas perdiam tempo dentro da faculdade fazendo uma discussão sobre o sexo dos anjos, né? E aí é debate de Marx, de Smith, de Friedman, etc. Mas ninguém sabe lá no Banco Central pegar um dado de inflação, ninguém sabe pegar um dado de PNAD, que a gente viu aqui agora. Então, essas discussões herméticas, né, dentro da faculdade, eu realmente nunca entendi. O que o cara vai lá cobrar no mercado de trabalho é se o cara sabe fazer, sabe criar uma média móvel, sabe dessazonalizar uma série, sabe criar um modelo e por aí vai. Não está muito a fim de ficar discutindo teorias que passaram ou que deixaram de fazer muito sentido. E aí, tendo esse tipo de problema, né, tendo esse tipo de base, o que eu fiz? Na época lá do mestrado, né, em economia na UF, eu acabei criando um grupo de conjuntura, chamou GES, Grupo de Estudos sobre Conjuntura Econômica. Reunimos lá alguns alunos de graduação, de pós-graduação, etc. E a gente criou esse grupo. Dentro do grupo, basicamente a ideia era ter reuniões lá de conjuntura semanais. Toda semana a gente se reunia lá por 4, 5 horas e ficava discutindo a conjuntura, ensinar os alunos a fazer essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês aqui, de mercado de trabalho, PIB, CAGED, crédito, inflação, etc. E aí a galera aprendeu tudo isso e a partir dessa experiência lá no GES,
A partir dessa experiência, lá em 2015, né, a gente criou aqui a análise macro, com o curso de Introdução R, né, um dos pioneiros aí no Brasil, enquanto naquela época, né, 2015, a galera ainda queria aprender Excel avançado, a gente estava dando um curso de Introdução R. E aí, alguns meses depois, eu criei esse curso de Análise Conjuntura com a experiência lá do GES, né? Esse curso de Análise Conjuntura que já teve várias turmas, né? Acho que já tivemos aí umas 30 e poucas turmas, e já tivemos várias versões. O material vem sendo atualizado de forma bastante grande. E esse ano agora a gente vai fazer uma atualização forte, é isso basicamente que a gente está mostrando nesse workshop, na versão 5.0. E aí dentro dessa versão 5.0 a gente vai ter duas grandes novidades. A gente vai ter aulas ao vivo, vão ser 28 encontros, 12 aulas, mais 16 laboratórios, e a gente também vai ter lá a criação de dashboard. Então, essa é a grande inovação aí que a gente vem fazendo para esse ano, que eu vou anunciar aí amanhã, abrindo turmas, mostrando todos os detalhes do curso para vocês. Tá? Por quê? Porque a gente vê essa necessidade de dar coisa prática para as pessoas, né? Parar com esse negócio de ficar discutindo o sexo dos anjos. E mesmo em MBAs, né, as pessoas muitas vezes me perguntam, MBA, especialização, eu vou aprender isso? Tem vários MBAs, várias especializações que custam 10, 15, até 30 mil reais, que não entregam esse tipo de conhecimento, né, que eu estou mostrando para vocês aqui hoje. Né? Por que eu sei isso? Porque eu já dei aula nesses cursos e a ementa que eu era forçado a dar não tinha nada de prática, era ficar discutindo teoria. Então, no mercado de trabalho que está cada vez mais focado em que as pessoas saibam habilidades, né, tenham habilidades, e não necessariamente títulos, né? Talvez fazer um MBA tradicional, um curso de especialização tradicional, hoje em dia, para mim, é perda de tempo. Tá? Aqui na análise macro, eu contrato com base em habilidade. Sabe como é que eu contrato aqui? Eu mando um desafio para o cara, desde o estagiário até o cara que é mais sênior. Eu mando um desafio para ele. Falo para ele resolver em R ou em Python. Se ele consegue resolver, eu vou entrevisto ele. Aí eu vejo onde ele é, qual faculdade que ele fez, se ele fez economia, engenharia, etc. Quero saber se ele resolve o problema. Hoje as empresas querem um cara que entre aos 25 do segundo tempo e faça um gol. O cara não tem que vir da uma faculdade XYZ. Ele tem que ter habilidade de resolver problema. E é isso que a gente foca aqui no nosso curso de análise de conjuntura. Beleza? Feito esse disclaimer aí, que eu acho que é importante, né? Dentro dessa área de análise de conjuntura, eu queria mostrar, né, aqui para vocês, antes da gente ir para as perguntinhas aí que a galera está fazendo, mostrar duas coisas. Né? Primeiro, probleminha simples. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, né, que é o gráfico lá da taxa de desemprego, qual é aí o comportamento que salta aos olhos para vocês? Né? Acho que teve alguém aí, inclusive, que já falou, né? Cadê? O Sawyer falou em sazonalidade. Vamos mostrar aqui para vocês. Ó. Bom, temos um gráfico aqui ó, do desemprego. Né? Vamos lá, mostrar esse gráfico aqui. Tá lá né, na nossa base, né, agregado PNAD. Andresa Palma. Vitor, sou professor da UFSCar, na minha disciplina de contabilidade social, estou ensinando R. Legal, Andresa. Uma exceção à regra, viu? Você foi nossa aluna, né, Andresa? Provavelmente você aprendeu R comigo, hein? Não foi, não? Enfim, é uma exceção. A maioria das faculdades, infelizmente, não aprende. Os professores não ensinam, né, esse tipo de conhecimento. Né? É uma pena, né? Por quê? Porque os alunos saem sem esse tipo de conhecimento e acabam tendo que aprender em outros lugares, né? Ou na prática, né? Ou quebrando a cabeça aí em tutoriais expostos pela internet, outras coisas. Bom, então aqui, ó, a gente vê aqui, ó, botei desempregada, desemprego.
a gente vê aqui um comportamento, né, da taxa de desemprego, né? A taxa de desemprego, ela vem aí sofrendo uma alta muito forte, né? A gente, como eu falei ontem, né, a gente analisou o PIB ontem, a gente teve uma crise lá em 2015, 2016, teve uma crise agora com a pandemia, então o desemprego ele vem performando essas crises, né? Ele vem reagindo a essas crises e mudando de nível. Ele mudou de nível aqui em 2015, 2016 e agora mudou de nível de novo lá em 2020. Então, voltar ao patamar inicial é muito difícil, porque o desemprego ele tem um monte de características, tem uma inércia, tem ainda um conceito que é bastante conhecido dos economistas chamado de esterese, né? As pessoas que estão há muito tempo desempregadas perdem capital humano, né? Então é difícil ela retornar ao lugar dela. Então tem umas questões muito complicadas para fazer o desemprego se reduzir. Uma outra característica que salta aos olhos quando a gente olha a taxa de desemprego é a tal da sazonalidade. Eu vou fazer um gráfico aqui para justamente mostrar isso, né? Eu crio aqui na verdade não é criar, né? Eu estou transformando aquela coluna date aqui a gente quer criar aqui um testable, são pacotes novos aí, Tidyverse, né? Que usam séries temporais, né? E tem um jeito de tratar bem interessante. Eu estou aderindo, né? Pacotes nessa versão nova do nosso curso de análise conjuntura, tá? Então aqui, ó, bom, vamos ver aqui que bicho que dá, para ver se vocês reconhecem aí um padrão, né? Se a gente der um zoom aqui, essa sazonalidade aqui era para ser até um pouco mais clara, né? Mas como eu falei, né, o desemprego tem sofrido aí diversos choques ao longo dos anos, né? Como a crise lá de 2015, 2016 e, obviamente, a crise agora da pandemia. Mas em condições normais, né, de temperatura e pressão, a gente tem um movimento aqui que o desemprego ele aumenta, né, nos primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, e depois ele começa a recuar nos meses seguintes, tá? Então ele tem claramente essa sazonalidade, né? Vocês repararem aqui, né? Ele aumenta sempre no início do ano e depois ele dá uma diminuída, né? Isso em tempos normais, né? Em tempos pandêmicos, né? Ele só faz aumentar, beleza? Então isso daqui teria que ser o quê? Levado aí em consideração. Para mostrar aqui como a gente pode tratar isso de forma simples, eu trouxe aqui, né, o pacote Season. Deixa eu ver se eu carreguei. Na linha 11, né, a gente tem aqui o pacote Season, que hoje em dia está muito mais simples, né, de ser implementado. Ele usa lá o X3 e a ARIMA, mas hoje em dia você não precisa necessariamente apontar para o X3 e a ARIMA. Ele já coloca lá dentro do próprio pacote. Então vamos vir aqui, ó, agregado, PNAD, função mutate, vou criar aqui um desemprego SA, vou usar aqui a função final para acessar o CIS e transformar lá o desemprego em série temporal, tá? Começando lá em 2012, 3, FREC igual a 12. Então aqui a gente cria o desemprego dessazonalizado e com o ggplot a gente consegue emprego e outro G online emprego SA. Vou botar aqui color igual a ready e aqui color igual a beleza? Bom, aqui obviamente ele vai usar um critério automático, né, para criar lá um modelo automático, mas isso aqui tem como personalizar, você tem como ver de fato qual é o modelo lá que você vai implementar para dessazonalizar os dados, tá? Eu estou usando aqui
algoritmo automático, porque a gente não tem tempo, né? Mas enfim, aqui, ó, ele representa o quê? A série tradicional, né? Aquela série que a gente vem vendo, e a série com ajuste, tal do ajuste sazonal que vocês observam aí na imprensa, tá? Que é essa linha vermelha aqui. Como essa série é uma série curta, né? Ele basicamente está modelando esse período e esse período aqui, né? Esses ups aqui, né? Mudança de nível, né? Por causa das crises, são difíceis, né? Beleza, pessoal? Então isso aí é um negócio legal de ver. Beleza? Pedro Oliveira, putz, o GG Subsérios não conhecia. Vai conhecer muita coisa ainda, Pedro, no nosso curso lá. Bom, então a gente tem aí a taxa de desemprego dessazonalizada junto com a taxa de desemprego efetivo, tá? Isso aí é um problema normal, né, que a gente acompanha e que de fato a gente precisa lidar, né? A sazonalidade é uma característica presente, né, em séries temporais. Beleza? Bom, agora, pessoal, uma última questão, aí, a gente já está uma hora de live. Um último problema, né, que eu queria atacar com vocês aqui, uma coisa que tem me afligido bastante, que é o seguinte, é o desemprego, né? A gente tem aí uma situação bastante crítica, né? Aí dá para fazer um gráfico como esse daqui, né? Esse gráfico, ele mede lá, ele pega a PNAD trimestral, né? Como eu falei no início, a gente viu aqui até agora a PNAD mensal, e essa aqui é a PNAD trimestral. A gente já está com uma hora de live. Amanhã eu vou fazer aqui, antes de começar a aula, eu vou fazer esse gráfico aqui com vocês, o código dele. Vamos deixar isso para amanhã, tá bom? A PNAD trimestral como base, e aí dentro da PNAD trimestral, ela tem lá o desemprego aberto, né, por tempo de procura por emprego, né? Como é que vocês construiriam esse gráfico aqui? Vou deixar aí como questão para vocês e amanhã, no último dia aí do nosso workshop, a gente vai atacar esse problema e vai atacar também o CAGED, né, o Cadastro Geral lá de Empregados e Desempregados, beleza? Então esse gráfico diário aqui, ele mostra o desemprego por tempo de procura por trabalho, né? Pessoa que está mais de 2 anos à procura de emprego, pessoa que tem de 1 ano a menos de 2 anos, 1 mês a menos de 1 ano e 1 mês, né? Menos de 1 mês, desculpa. A procura por emprego. Então, isso daqui é o quê? Ele mede o que a gente chama de desemprego de longo prazo, né? Só com mais de 2 anos desempregada, né? Ela perdeu aí bastante capital humano. É aquele problema lá da esterese que eu estava comentando. É uma discussão que eu gosto e eu faço aí lá no nosso curso de análise conjuntura. Nessa versão, eu preparei aqui algum material para a gente fazer esse tipo de discussão. Vocês sabem fazer esse tipo de gráfico aqui? Além disso, quais foram as dores aí que a gente atacou aqui que vocês sentem? Esse negócio de pegar dado lá de alguma base, isso aí, vocês sentem a dificuldade, aquela questão lá que eu falei do grupo lá de conjuntura que eu criei, não sei se vocês reconhecem essas dores, mandem aí as questões, mandem dúvidas, falem aí, dê um depoimento de vocês se faz sentido, né? Que eu estou falando aqui há quase uma hora, né? Mais de uma hora. Vou aguardar aí 5 minutinhos para vocês mandarem as dúvidas. E se não tiverem mais dúvidas, a gente vai encerrar aqui e vai continuar amanhã o nosso workshop. Eu vou construir esse gráfico aqui logo nos primeiros minutos e a gente vai fazer a discussão sobre CAGED. Enquanto vocês vão, tem um delay aí, né, entre eu falar e aparecer as perguntas no chat. O que a gente vai ver amanhã, né? Amanhã eu vou mostrar o gabarito da lista de exercício. Hoje, o Felipe deve mandar daqui a pouquinho 02. A lista 02 aqui, ó. Ele vai mandar daqui a pouquinho para vocês fazerem. Amanhã eu vou dar o gabarito dessa lista. Vou ensinar vocês
a fazer esse gráfico, que eu acho que é um gráfico legal dentro do R, usando o Tidyverse, obviamente. Também vamos criar uma apresentação com tudo que a gente viu até aqui, envolvendo lá o PIB, a PNAD e o CAGED, tá? Vai fazer essa apresentação aqui, e vou dar todos os detalhes lá das inscrições para o nosso curso de análise de conjuntura. Beleza? Temos mais dúvidas? Não temos? Como é que tá aí? Gilberto, soluções, mestre, esse deve ser o foco. É isso aí, Gilberto. Esse é o foco. Eu também concordo com você, é por isso que a gente está aqui dando ferramenta, né? Dando habilidades para vocês. Pedro Oliveira, sentia dor de não saber fazer esse gráfico separado com o tempo. Pois é, eu vou mostrar amanhã, Pedrão, como é que faz isso. Se fazer só com as colunas sobrepostas, tá? Vou mostrar como é que faz com a área amanhã. Beleza? Temos mais perguntas? Mais perguntas? Ó, não se esqueçam aí de colocar o nome na lista, né? A lista está fixada nos comentários. Deixa o like aí também, né? Importante pra gente. E se inscreve no canal, né? E aí amanhã a gente vai falar de tudo isso. Vamos falar como criar apresentação, vamos falar como mexer lá com os dados do CAGED, dar o gabarito, fazer esse gráfico e vou dar todas as informações aí dessa nova versão do nosso curso de análise conjuntura. Beleza? Então é isso, pessoal. Já não temos mais dúvidas. Espero vocês amanhã, às 21 horas, aqui novamente, para a gente encerrar esse workshop com chave de ouro, tá? E vamos falar de muitas coisas amanhã, de CAGED, criar uma apresentação de conjuntura, dar esse gabarito aí, mostrar como é que faz esse gráfico bonito aí, tá? E a gente se vê então amanhã às 21 horas. Boa noite para vocês e até lá. Abraço.